Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 275 é a Gênese, capítulo 15. Nós já estamos praticamente terminando esse capítulo. Não, ainda tenho algumas matérias muito importantes aqui ainda na Gênese. Só que hoje nós vamos iniciar. Olha o tema para você ver. Multiplicação dos pães. Nossa, essa parábola, essa mensagem, ela é tudo de bom. Ela é tudo de bom. Mas essa parábola, ela é igualzinha à parábola do semeador. Aí você pode me dizer assim, Luiz, por isso que demora muito, porque você fica fazendo outras comparações, mas faz parte do esmiuçamento. Então, quem me conhece, né, paciência, com todo respeito. Se você busca esse livro, Parábolas de Jesus, Parábolas e Ensinos de Jesus, por Karl Schutter, que foi um grande colaborador na doutrina dos espíritos aqui na Terra, né, um espírito de escola. Ele, à luz da doutrina dos espíritos, Karl Schutter, ele conseguiu, de acordo com o nosso nível aqui, é bom que se diga isso, ele conseguiu decifrar, de acordo com o nosso nível, ele conseguiu decifrar algumas parábolas de Jesus, inclusive a parábola do semeador. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas é multiplicação dos pães. Não, eu só estou querendo dizer que a parábola multiplicação dos pães, essa passagem da multiplicação dos pães, ela é linda e maravilhosa desde o momento em que você a interprete à luz da doutrina dos espíritos. Caso contrário, assim que você termina de ler essa parábola, essa passagem, dá vontade de pegar esse material todo e jogar no lixo. Porque ou passaginha é essa, sem fundamento, sem nada, sem nexo. Então um dia eu vou ter esse prazer, peço a Deus que sim, de narrar para vocês Parábola do Semeador, decifrada por Karl Schutter. Então veja bem, decifrada por Karl Schutter. Não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador, se você fizer uma análise de acordo com as análises de Karl Schutter,
você vai ver que não tem nada a ver. Aqui encontra-se no Evangelho e aqui Karl Schutter esmiuçou. Aí você pode me dizer assim, mas então você está falando mal da parábola do semeador que encontra-se no Evangelho? Não, gente, não estou não. Eu estou dizendo que não tem nada a ver. Por que que não tem nada a ver? Porque Karl Schutter, ele mergulhou mais profundo na mensagem, a parábola do semeador no Evangelho, e a esmiuçou à luz da justiça divina. Então ela é magnífica. Então o dia que você vê escrito aí vídeo, né? Não, parábola do semeador. Assista esses vídeos para você ver. Eu vou fazer questão um dia de sair do livro da Gênesis só para me ler parábolas do semeador. Só para você ver que interessante. A visão de Karl Schutter é a nossa visão. Mas tudo bem. Então, olha só para você ver. Na Gênesis, capítulo 15, multiplicação dos pães. Só que nós não conseguimos entender multiplicações dos pães se deixarmos de lado uma outra passagem que se chama o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus foi narrado por São Mateus 5 a 12, tá 16, 5 a 12. Só que não basta. Olha só para você ver como são as coisas. Depois que nós lermos multiplicação dos pães, para entender multiplicação dos pães, nós vamos ter que ler e esmiuçar o fermento dos fariseus. Só que não basta. Nós vamos ter que também ler e esmiuçar o pão do céu. Olha só para você ver. O pão do céu. Só que é o seguinte. Nós só vamos conseguir também entender o fermento dos fariseus e também o pão do céu se nós recorrermos a esse livro de Karl Schutter, que ele esmiuçou. Ele esmiuçou essas duas passagens, o fermento dos fariseus e dos saduceus, e também o pão da terra e o pão do céu. Aí, depois que nós esmiuçarmos, nós vamos conseguir entender multiplicação dos pães. Nós vamos ter que ler e esmiuçar esses temas todos para que no final possamos compreender multiplicação dos pães. Isso é um estudo que não se resume em 3, 4 vídeos, como nós estamos fazendo, até por uma questão assim,
de não me desgastar muito fisicamente, então vó, ela está me poupando um pouco. Porque tem muitas pessoas, sabe, que adora esse termo, sabe? Vó tá poupando o Luizinho um pouco, né? Não está sugando tantas as energias do Luizinho. A mensagem está passada, né? Com todo respeito. Então você observa bem. Nós vamos ler multiplicações dos pães, o fermento dos fariseus e o pão do céu, né? Só que nós vamos recorrer também às parábolas e ensinos de Jesus por Karl Barth, que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui é que nós vamos compreender realmente o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui é que nós vamos compreender realmente. Deixa eu mudar aqui a página aqui. O pão da terra e o pão do céu. Aqui é que nós vamos compreender. Não estou dizendo que no livro A Gênesis, sabe, não venhamos a compreender. Sim, nós vamos compreender, mas não tanto quanto. Porque, sabe, uma comparaçãozinha. Eu gosto de fazer essas comparações. Desculpa. Você pensa assim, você chega na casa de alguém e carinhosamente você pensa assim, eu vou levar alguns pães para que possamos tomar um cafezinho lá na casa dessa minha amiga, desse meu amigo, né? Tá bom. Só que chegando lá, a sua amiga, ela está fazendo pães. Só que a massa ainda, ela está sovando a massa. Ué, a hora que ela vê os pães que você ali chegou com eles, que você comprou, você acha que ela não vai deixar de lado aquela massa dela fermentando ali, né, crescendo, e já vai partir logo para o cafezinho e comer aquele pão que já está pronto? Então, o que eu quero dizer é que os ensinos aqui, através de Karl Barth, o esmiuçamento que ele fez é tão profundo, mas tão profundo, que nos deixa assim até perplexo, né? Mas por isso vamos começar então multiplicação dos pães. Então olha só o que Kardec diz aqui. Me desculpa. A questão é a questão de número 48. Kardec diz assim: a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado. Olha só, a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado. Ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos, sem se darem o trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico. Tá vendo só?
as pessoas acham melhor falar mal, né? Tecer comentários pejorativos, zombar dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ali algo realizou, mas nós temos que compenetrar, nós temos que procurar entender o que Ele realmente ali realizou, o que aconteceu. Porque será que, vamos já partindo pela interrogação, será que, de fato, Jesus, ele multiplicou pães e peixes? Nós temos que entender que para Jesus tudo é possível. Mas se nós pararmos para analisar, isso não tem fundamento. Jesus multiplicar pão e peixe. Outra coisa, pão e peixe são símbolos do catolicismo, que desde lá do princípio, porque eu não sei se você sabe qual o significado de cristianismo. Cristianismo significa Cristo e nós. Mas será que lá no princípio eles respeitaram realmente o Cristo, as leis do Pai delegadas por Ele? Será que lá no princípio eles não jogaram as leis de Deus para debaixo do tapete para fazer prevalecer as leis do homem, para satisfazer o homem? É lógico que foi assim. Tudo não passou e tudo não passa de uma montagem. Nós temos que entender que a terra toda é um palco, como esses palcos dos teatros. A terra toda é um teatro. E o que não falta nesse teatro são atores e atrizes. Só que não basta a presença do ator e da atriz. É necessário que exista os scripts. Porque antes de entrar em cena, tanto o ator quanto a atriz, eles dão uma perpassada de óleos sobre o script, que é a história escrita, que eles têm que representar no palco da vida. Então, ao perpassar os óleos, modificam-se os scripts. Eles modificaram os scripts. Jesus trouxe-nos o script prontinho. Mas esse script foi modificado. Agora, o que eles não contavam é que aqui na Terra
Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou usar esse termo simbólico, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, deixou apenas o xerox do script, porque o verdadeiro script, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou no plano maior e prometeu-nos que um dia nos enviaria o Consolador. E que esse Consolador, ele ficaria conosco por toda a eternidade. Que não só nos esclareceria tudo aquilo que ele, o Cristo, havia dito, mas que não havíamos compreendido, como também muitas coisas que esse Consolador traria-nos ao nosso conhecimento. A 18 de abril de 1857, chega à Terra, enviado por Deus e por Jesus, a doutrina dos Espíritos. Não é de natureza humana, porque se nós pararmos para analisar, a doutrina dos Espíritos assim nos diz que as duas primeiras revelações, Moisés e Jesus, é de natureza humana. Mas a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, é de natureza divina, porque não foi o homem quem a ditou. Não foi o homem que a transmitiu. E sim, a alma, o espírito daqueles homens que tiveram oportunidade de, em outras épocas, aqui estar, e espíritos convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, vindo de outras dimensões. Então, por esse motivo, não conseguiram destruir o verdadeiro script. Jogaram um script para debaixo do tapete. Aqueles que apossaram-se do cristianismo. Mas Jesus guardou o verdadeiro script, e deixando aqui conosco apenas um rascunho, um xerox, vamos assim dizer. Por isso nós podemos dizer, ou melhor, tecer algo com relação à multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado. Os comentadores e alimentado. Ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico. O sentido alegórico da multiplicação dos pães. Que sentido alegórico é esse? Que mensagem Jesus, naquele momento, quis transmitir, porque ele não perdia a oportunidade. Para esses últimos, ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo.
Será que Jesus, nós sabemos já aqui no esmiuçamento, por isso é que comentamos dessa forma, será que Jesus ali estava preocupado em fornecer àquelas pessoas o alimento do corpo ou o alimento da alma? Porque o corpo é perecível. E outra coisa, naquelas regiões, aquelas aldeias, elas não tinham, né, não possuíam mais do que 300, 400 pessoas. Agora tem algumas parábolas, né, principalmente acredito que essa aqui, chega a 5.000, 7.000 pães e peixes. Jesus multiplicando pães e peixes, por qual motivo? Se não tinha naquela época tantas pessoas ali a ouvi-lo, você vai conseguir entender mais adiante nos próximos vídeos. Mas creio que esse assunto nós vamos demorar um pouco, porque ele é um assunto que nós vamos partir para outro livro, que é o de Karl Barth, né? Então vamos para o próximo vídeo.